Agora no Jornal da Manhã, a opinião da nossa companheira jornalista Vera Magalhães, também por imagens. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Vera, passadas as manifestações de apoio ao governo, Jair Bolsonaro volta a ter de negociar com o Congresso Nacional. E já existe um dilema instalado, é isso? Qual dilema é esse? O dilema já estava instalado na semana passada, mas ganhou contornos mais sérios aí, que é a discussão quanto à volta do COAF para o Ministério da Justiça do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro. O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, que esteve conosco aí no Jornal da Manhã, insiste na defesa da volta, da restituição do COAF ao Ministério da Justiça na votação da medida provisória 870, que é aquela que reestrutura os ministérios, os cargos na esplanada. Acontece, Thiago, que ela está muito próxima de caducar. Na semana que vem, dia 3, ela vence. Com isso, se ela deixar de ter feito, toda a estrutura administrativa do governo retrocede ao que era no Michel Temer. E aí não só o COAF terá se perdido, terá ficado, portanto, no Ministério da Economia, como saiu da Câmara, como todos os demais ministérios voltarão à conformação que tinham antes do Jair Bolsonaro assumir e decidir alterá-los. Vai passar de 22 para 29 o número de ministérios, pastas que tinham sido extintas serão recriadas e aí vai ser um transtorno muito maior para o governo, que vai ter de reorganizar tudo, sair correndo para tentar uma nova decisão, porque veja bem, se a MP for alterada no Senado, ela tem de voltar à Câmara. Voltar à Câmara para ser votada por aquele centrão que passou o fim de semana inteiro apanhando nas ruas, sendo chamado de inimigo da nação, inimigo do governo, etc. Com que disposição esses deputados, que acabaram de passar por isso e estão ainda bastante ressabiados com esse tratamento que foi dado a eles nas manifestações, vão votar de novo essa medida. Uma medida que eles já votaram na semana passada e na qual, por um placar bem enxuto, bem próximo, decidiram fazer com que o COAF voltasse ao Ministério da Fazenda, da Economia. Da Fazenda se a MP caducar. Portanto, é uma briga que não é causada pela oposição, não é causada pelo centrão. É sempre importante deixar isso bem claro para desmistificar algumas narrativas. É uma briga criada no seio do governo, no núcleo mais próximo do presidente. Depois do presidente em pessoa dizendo na semana passada, esqueçam o COAF, deixem como está, o Major Olímpio reacendeu essa discussão, não tem dado demonstrações de que vai ceder. E lá no Senado tem um grupo, o senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente, um grupo muito mais próximo a essa pauta da Lava Jato, do Moro, que vai atender a esse chamado e pode voltar, de fato, o COAF para a Justiça, atrasando muito, colocando a MP aí muito próxima do risco de caducar, Thiago. Agora, Vera, uma outra MP que pode caducar, e a gente vem falando muito aqui na Jovem Pan, é a MP, a medida provisória do saneamento básico, que pode incentivar investimento privado na área do saneamento no país. Qual deve ser a saída para essa medida provisória? Caduca ou não caduca? Pois é, para isso está se costurando, veja só, Thiago, que coisa, um acordo com o Rodrigo Maia e o Centrão, as genias dos protestos. E o acordo está próximo de sair. É transformar o conteúdo da medida provisória, o conteúdo já revisto pelo relatório do senador Tasso Gereissati, em um projeto de lei com urgência constitucional. Então, o governo retiraria a MP, transformaria o seu conteúdo num projeto de lei, e aí haveria urgência constitucional para que ela seja votada rapidamente. Por que também não houve avanço na votação da MP, além dessas dificuldades do governo de criar maioria? Nesse caso, os governadores criaram muitos empecilhos, eles não concordam com detalhes aqui e ali da MP e ela não avançou na velocidade que precisava. Mas o acordo sairá e, para sair, deverá contar com a ajuda do Rodrigo Maia e do Centrão.
Ô, Vera, e rapidamente, só para a gente fechar, por fim, o decreto que ampliou o porte de armas também corre risco no Supremo e no Congresso. Qual que deve ser o destino desse decreto? Esse decreto está bastante ameaçado, Tiago. Além de a ministra Rosa Weber ter pedido informações ao governo, ter recebido informações também dos que são críticos ao decreto, na ação que discute a sua constitucionalidade impetrada pela rede, e depois foram impetradas outras, e todas elas foram juntadas sob a relatoria da ministra Rosa Weber, também no Congresso há iniciativas para revogá-lo. E a que deve andar mais rápido, pelo que eu apurei, conversei ontem com bastante gente, com a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, com outros senadores que integram a CCJ, é justamente no Senado. Deve avançar ainda nesta semana na CCJ do Senado, então é bom que o ouvinte e quem nos assiste fique de olho nisso, aqui é informação para o nosso público do Jornal da Manhã. Deve avançar um decreto legislativo combatendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, revogando. O relator, ele é favorável ao decreto, é o senador Marco Duval, porém vai haver um relatório paralelo, relatório alternativo, que deverá ter a maioria dos votos na CCJ revogando o decreto do presidente. Então, um decreto legislativo tornando sem efeito o decreto do presidente, que já foi corrigido, já teve algumas inconstitucionalidades sanadas, mas de acordo com especialistas do próprio Senado e outros que também se manifestaram na ADPF que corre no Supremo, mantém várias inconstitucionalidades, inclusive aquela de origem, que é ampliar por decreto algo que deveria ter sido feito por projeto de lei, que é o escopo das pessoas que podem ter acesso a porte de armas. Então, é uma semana bem decisiva também para esse decreto. O governo pode ainda entrar em campo, tentar mitigar essa tendência da CCJ de revogar o decreto do presidente, mas ela existe, está muito forte, e aí é o problema do governo se voltando da Câmara para o Senado, do Salão Verde para o Salão Azul, mesmo depois das ruas. A articulação política ainda precisa desse azeitamento, como a gente falou aqui ao longo das últimas semanas. Perfeito. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan, suas opiniões, seus comentários. Até mais tarde. Um ótimo jornal para vocês e até mais tarde, Thiago.